Márcio Tomás Bastos pensavam num controle externo mesmo, controle de membros externos ao judiciário e, obviamente, ao Ministério Público, de forma a criar um certo accountability para esses operadores, essas relações de poder que eram livres e soltas num país como o nosso, desigual. Então, no interior do estado do Paraná, juízes davam decisões a favor do grande latifúndio sem nenhum medo de responder absolutamente nada, e assim as coisas iam acontecendo no país. Se organizou logo ali no primeiro momento, no governo Lula, uma resistência muito grande e não se conseguiu fazer um controle externo. O que se criou com o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça foi um órgão corporativo de legitimação e proteção dos juízes. Tá? Ficou muito claro isso. Houve uma discussão tremenda, inclusive, de quem seria o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Originariamente não se queria que fosse o presidente do STF, mas aí há toda uma discussão sobre hierarquia da justiça e os juízes disseram não há como se ter um presidente do Conselho Nacional de Justiça diferente do STF, porque há que se ter uma autoridade judiciária máxima no país, e aí eles construíram efetivamente esses órgãos que eram pensados para serem órgãos de controle em órgãos corporativos. E a composição desses órgãos corporativos ficou sendo de 14 membros, tá? E assim, é o procurador-geral do CN. Eu estou aqui aberto com o Conselho Nacional do Ministério Público, tá? No CNJ a gente fala outra hora. No Conselho Nacional do Ministério Público, o procurador-geral é o presidente, aí você tem 4 membros oriundos do próprio Ministério Público da União, né? Assegurada a representação de cada uma das duas carreiras, membros do Ministério Público ou advogados, né, públicos, ou promotores, defensores públicos, essas coisas. 3 membros do Ministério Público dos Estados, juízes indicados pelo Supremo Tribunal, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem do Brasil e 2 cidadãos de notável saber político e reputação ilibada indicados pela Câmara dos Deputados, um pela Câmara e um pelo Senado. Tá? Então essa era a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Claramente, se você olhar aqui, você vai ver que existe uma preponderância dos membros natos do Ministério Público sobre todos os outros, e mais, existe uma preponderância avassaladora dos operadores públicos do direito sobre todos os outros. Ou seja, a OAB indica 2 pessoas e o Senado e a Câmara indicam mais 2. Então, de um órgão de 14, 10 são oriundos dessas mesmas burocracias jurídicas e apenas 4 são supostamente membros externos, tá? Supostamente membros externos. Então você imagina que virou, na realidade, um grande órgão corporativo e que hoje eles dizem, não, o Ministério Público pune muito mais do que o CNJ, e se a gente for fazer uma análise fria das coisas, é verdade, mas a punição é assim, 10 dias de suspensão aqui, a proibição de não sei o que acolá, não existe nenhum tipo de punição efetiva, de controle sobre isso, e isso ficou muito claro com a Lava Jato. E aí entra a segunda parte do que a gente vinha falando. Então, para começar esse mal-estar entre os poderes brasileiros, a partir do momento em que Luiz Inácio Lula da Silva se tornou presidente, se gestou então um certo núcleo de combate ao poder executivo dentro do judiciário. Os juízes deixaram de ter uma postura neutra política, ou pelo menos burocrática, e passaram a ser juízes ativistas, isso de forma muito clara. O deslumbramento da corte aconteceu e esse caminho todo foi terminar lá na Lava Jato. Então o que nós tivemos na Lava Jato? Na Lava Jato nós tivemos o conluio escancarado, aberto, entre o juiz, juiz de primeiro grau, membros do Ministério Público, desembargadores de segundo grau, porque até agora ninguém falou do TRF4, né, mas eles cometeram tantos crimes quanto o próprio Moro, só que aí fica aquela situação, como é que a gente vai punir um desembargador, porque daí a gente vai tirar a autonomia decisória deles, como é que vai repercutir isso nos outros, então isso é um problemão, veja o problemão que a Lava Jato criou, né, e tudo isso apoiado, claro, pela elite brasileira e pela mídia, pelo grande capital e por aí vai. O fato é que esses membros do Ministério Público e esses juízes passaram a se ver não mais como apenas um poder entre outros 2
da União, mas passaram a se ver como literalmente cavaleiros da justiça. E se você pegar as conversas do Dallagnol e as próprias falas do Moro, eles literalmente se acham super-heróis. Eles tiram fotos como super-heróis. A estética deles é uma estética de super-heróis. Aquelas fotos na Veja, onde eles todos sentados, com o cara, né, de pé, um atrás do outro, em forma de V, com cara de mal, virado, fazendo pose, aquilo ali é uma estética de super-herói, uma estética até infantil. Veja, a gente dizia que Sérgio Moro era chefe de uma força-tarefa. Veja, olha onde chegou o judiciário brasileiro. Um juiz que supostamente deve julgar alguma coisa e, portanto, ele tem que ser, no mínimo, equidistante das duas partes. Ele era entendido, dito e se aceitava como chefe de uma força-tarefa. Só por isso já estava quebrado todo o processo da equidistância entre as partes, a chamada paridade de armas no judiciário e tal. Mas tudo isso foi empurrado com a barriga, porque o objetivo era, obviamente, atacar o PT, o objetivo era tirar Lula, o objetivo era tirar Dilma, era prender as pessoas, entregar o pré-sal, desestruturar a sociedade, tudo que a gente viu acontecendo. Tá? Só que eles passaram a ter alguns ânimos maiores. Tanto o Ministério Público quanto o Judiciário, os juízes, eles passaram a se incorporar às figuras da justiça. Portanto, eles são inquestionáveis, eles não erram, eles são acima da humanidade, tanto nos seus preceitos intelectuais, quanto morais, quanto no seu conhecimento, quanto na sua capacidade decisória. E a partir daí, então, do alto desse local divino onde eles estavam, eles começaram a exarar ordens para todos os restantes da sociedade. Nós tivemos, durante o 2013, durante as manifestações de 2013, aquela discussão sobre a PEC 247, se não me engano, 237, 247, que na época teria, se a PEC tivesse passado, teria nos poupado do absurdo que era que foi a Lava Jato. Porque ali, pouca gente discutia e pouca gente se deu conta disso, mas ali os políticos perceberam que o Ministério Público estava com muitos poderes. O Ministério Público investigava, o Ministério Público propunha a ação, o Ministério Público trabalhava nas defesas eventuais dessas ações. Então, havia uma série de coisas que o Ministério Público centralizava e que não estava pegando bem. E se queria, por aquela PEC, retirar o poder de investigação do Ministério Público e entregar para a Polícia Federal. Naquela ideia de quem investiga é a polícia. A polícia investiga, o Ministério Público processa e o Judiciário julga. Mas ali se trabalhou de uma forma muito venal, muito baixa, para que não se discutisse isso, e se trabalhou a ideia de que a tal da PEC, essa, se não me engano, 237, vou pegar o número depois, para que ela fosse entendida como uma tentativa política de cerceamento do Ministério Público, que eram os grandes cavaleiros da justiça. E literalmente foi assim que a mídia vendeu para a sociedade, e essa PEC não passou. O Ministério Público acumulou uma série de poderes, e a partir daí o golpe de 2016 passou a ser efetivamente uma possibilidade. Um segundo momento foi a Lei da Ficha Limpa. Né? Lei da Ficha Limpa, que transformou juízes em, literalmente, chanceladores de candidaturas. Se um juiz não vai com a cara de um determinado candidato, basta que alguém abra uma ação contra ele, o juiz julga a ação em primeiro grau, passa para amigos, porque vamos lembrar que as pessoas dizem, não, mas tem o segundo grau. Gente, o segundo grau no Brasil é uma grande palhaçada. Já saiu pesquisa sobre isso, tá? A média de deliberação de um processo no segundo grau no Brasil é de 5 a 10 segundos. Ou seja, o segundo grau era um local onde as pessoas, né, supostamente os três juízes iam sentar e deliberar as questões, mas na imensa maioria das vezes, mais de 90% dos casos, é sempre assim, então qual é o processo? O processo é tal. E então o relator, olha, eu vou dar prosseguimento pelas próprias razões que estão aqui. O senhor vai dar prosseguimento, então eu voto com o relator. E aí o outro diz, eu também voto com o relator. E assim é 90% das coisas. É meramente um carimbador de decisões de primeiro grau. Quando você tem dinheiro suficiente para pagar bons advogados que tenham entrada nesses circuitos e que digam para o juiz, olha, para o desembargador, olha, esse aqui você para e pensa e lê um pouquinho porque eu preciso de uma decisão certa aqui, aí você começa a ter um pouco da justiça. Mas o resto da população mal entende o segundo grau, mal consegue o segundo grau, e esse segundo grau, lembra, são juízes de carreira, porque o desembargador ele não cai do nada. Apesar de você ter lá uma representação, né, o texto constitucional, que às vezes é um cara da OAB, às vezes, mas a imensa maioria eram ex-juízes. E
portanto, é a mesma corporação, o mesmo corporativismo que está lá, as mesmas relações, eles se conhecem, juízes de primeiro grau, desembargadores acabam sendo amigos, atuam juntos. A gente é que cria uma noção de que não, existe um distanciamento, não existe nada. O que existe é uma grande corporação que gera essa questão da justiça. Agora, isso é assim em todos os lugares do mundo. O problema é a divindade. Né? O problema foi você ter colocado essas pessoas na condição de indivíduos que não erram sob hipótese alguma.